2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo volta agora àquilo que o preocupava, isto é, as suas relações com os coríntios e a verdade do seu apostolado, posto em questão por aqueles que os seduziam e lançavam o desprezo sobre a sua pessoa. Ele era fraco, diziam eles, quando estava presente, e as suas palavras eram desprezíveis, e apenas ousado quando estava ausente. As suas cartas eram graves e fortes, mas a sua aparência pessoal era fraca. Eu vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, diz o apóstolo, mostrando assim o verdadeiro caráter da sua própria mansidão e da sua humildade, quando estava no meio dos coríntios. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, versículos 1 a 3. A guerra que ele movia ao mal encontrava sua força nas armas espirituais, com as quais ele abatia tudo o que se levantava contra o conhecimento de Deus. Eis o princípio segundo o qual ele atuava, procurava levar à obediência todos aqueles que atuavam e escutavam a Deus. Depois, atuava com severidade contra toda a desobediência, uma vez que a obediência tivesse sido plenamente estabelecida e que aqueles que queriam escutar tivessem sido trazidos à ordem. Precioso princípio este, o poder e a direção do Espírito atuando em pleno e com toda a paciência para trazerem a ordem e a um comportamento digno de Deus, indo até o fim nas administrações da graça, até ao que todos aqueles que queriam escutá-los e obedecer voluntariamente a Deus fossem reconduzidos, e em seguida, para fazerem valer a autoridade divina em julgamento e em disciplina, com o peso que juntava a ação apostólica à consciência e a ação comum de todos aqueles que tinham sido reconduzidos à obediência. Note-se que o apóstolo se apoia na sua autoridade pessoal como apóstolo, mas que se serve dela usando de paciência, porque ele possuía para edificação e não para destruição, a fim de trazer a obediência e a retidão todos aqueles que quisessem escutar, e guardando assim a unidade cristã na sua santidade, reverente à autoridade apostólica do poder da consciência universal da Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, enquanto houver consciência para a obra. Em seguida, Paulo declara que, tal como é nas suas cartas, assim será também quando estiver presente, e põe em contraste com o seu próprio procedimento o daqueles que tiravam vantagem dos seus trabalhos, seduzindo para depois o sublevar contra ele, um povo já cristianizado. Paulo, ia lá aonde Cristo não era ainda conhecido, para levar as almas ao conhecimento de um Salvador que elas ignoravam. Paulo esperava, pois, que quando visitasse os coríntios, o seu ministério se engrandecesse no meio deles, pelo fortalecimento da sua fé, para que ele pudesse ir mais longe, evangelizar outros lugares que ainda jaziam nas trevas. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, diz o apóstolo.